Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou o professor Gessimar Martins, um dos idealizadores e organizadores aqui do primeiro congresso. E agora, na sequência, nós teremos uma palestra com o professor e pesquisador Tiago Cosim, que vai falar sobre gamificação no ensino de ciências e matemática, alguns caminhos para uma aprendizagem exitosa. O professor Tiago, ele é professor e pesquisador com formação multidisciplinar em ciências biológicas e matemática, além de especializações em computação aplicada à educação, educação digital, didática da educação profissional e diversas áreas relacionadas à inovação educacional. Ele é mestre em educação com ênfase em tecnologia educacional pela Unesp, desenvolveu pesquisas sobre gamificação e metodologias ativas no ensino de ciências e matemáticas. Ele atua como docente na educação básica, ensino superior e pós-graduação, ministrando disciplinas voltadas para matemática, ciências e tecnologias educacionais. Suas pesquisas e produções acadêmicas focam na aplicação de ferramentas digitais na educação, ensino híbrido, robótica educacional e estratégias gamificadas para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Já publicou trabalhos científicos em congressos nacionais e internacionais, além de atuar como orientador acadêmico e organizador de eventos científicos. Ele também coordena projetos educacionais que promovem a inovação no ensino, incentivando o engajamento de estudantes na aprendizagem matemática. Atualmente, o professor Tiago dedica-se a pesquisas e docência, explorando novas abordagens para tornar a educação mais dinâmica, interativa e acessível por meio de tecnologias educacionais. Então, com vocês agora, professor Tiago. Olá, pessoal, seja bem-vindo à palestra de gamificação no ensino de ciência e matemática, uma caminhos para uma aprendizagem exitosa. Eu sou o professor Tiago, sou professor e pesquisador da área de ciências biológicas e matemática. Tenho formação em biologia, tenho formação em matemática, tenho mestrado em educação com ênfase em tecnologia educacional. É, em tecnologia educacional e ênfase em gamificação. Eu desenvolvi o projeto de mestrado de gamificação na educação básica no ensino de ciências. Tem diversas especializações, né? Ensino da tecnologia educacional, computação aplicada. Então, a minha área de estudo se baseia na tecnologia aplicada à educação. Tenho experiências com metodologias ativas na educação básica e no ensino superior. Atualmente sou professor da educação básica, ensino fundamental anos finais, e professor também do ensino superior da pós-graduação. Então, eu leciono tanto no ensino superior quanto no ensino da educação básica. Quando a gente fala de gamificação, né, a metodologia ativa, né, que as metodologias ativas que tem a ênfase, temos várias, né, mas a ênfase mais em gamificação, a gente fala que ela é um motivo a mais para o aluno, né, então ele foi um motivo a mais para mim pesquisar no meu mestrado essa parte de gamificação na educação básica. É claro que a gamificação, ela vem também com é importante a aula, né, expositiva dialogada com o professor, depois a gente faz a aplicação de jogos, para ver, comprovar de fato se o aluno conseguiu compreender, essa gamificação, né, se ele conseguiu compreender o conteúdo que está sendo trabalhado, por meio da gamificação. Então ela fala a gamificação ela se torna interessante porque ele tem desafios. Nos games, né, nos jogos online ou game, nós temos vários desafios, vários níveis. Então é isso que chama a atenção do aluno. E ficou mais alto, né? Ficou mais alto, não, mas ficou em alta durante o período pandêmico, quando os alunos estavam em casa e precisavam entregar as atividades nas escolas. Muitas escolas enfrentavam muitos desafios, né, com essa entrega física. Então foi um jeito que lá em 2020, 2021 que eu encontrei para chamar a atenção do aluno. Então eu acabei, né, adotando a gamificação
no meio pandêmico. E isso se tornou muito importante, que eu consegui atingir 100% dos estudantes naquela época. E foi uma área de pesquisa que eu me aprofundei mais no meu mestrado, que eu ingressei em 2022 para entender como a gamificação ajuda no ensino de ciências, né? Porque a gente procurar na base de dados. Nós encontramos muito poucos artigos, dissertações e teses que falam da gamificação aplicada no ensino de ciências de fato. No ensino da matemática, a gente tem vários estudos que comprovam isso. Então, faltava isso. Então, foi um caminho para mim fazer na minha pesquisa. Então, a gente fala o que é a gamificação, né? É o uso de elementos de games num contexto não lúdico. A gente usa o games assimilado ao contexto da disciplina. Pode ser de matemática, pode ser de ciências. Então, tem uma diferença entre a gamificação e os jogos educativos. A gamificação a gente fala que é feita online, por meio de um game, né? Pode ser normalmente por um software ou por uma plataforma tipo Wordwall, que é hospedada online. E os jogos educativos é aquele que a gente simula mais para jogos físicos. Então, a gente tem um jogo educativo, por exemplo, um xadrez, ou, por exemplo, um xadrez, né, um dama. Então, a gente fala que isso é um jogo educativo. Ou um material dourado, um tangram. Então, isso é um jogo educativo na área de matemática, que difere da gamificação, porque ele não precisa do resultado online. E a gamificação ela tem elementos, diferente do jogo educativo. Se ele acerta uma fase, ele tem algumas recompensas, ele tem desafios de diferentes fases, tem pontuação, né? Ele tem ranking, ele tem narrativa, então ele tem vários elementos que fazem que seja interessante a gamificação no ensino, né? Então, isso é um atrativo para os estudantes, então isso chama muito a atenção. E por que gamificação no ensino de ciência e matemática, né? Porque a gente associa ciências e matemática. São áreas correlatas, né? A gente fala que a ciência da natureza e a matemática ela andam juntos. São duas áreas onde uma precisa, né, da outra, né? Tem um complemento. Então a gente tem um engajamento e motivação dos estudantes. Quando a gente traz uma gamificação tanto no ensino de ciências ou na matemática, a gente está saindo do ensino tradicional, onde o aluno vai resolver um exercício, sim, mas por meio da gamificação, por meio de atrativos que tornam mais interessante. Então, ele se sente mais engajado, ele se sente mais motivado. Não vai ser mais um exercício que ele vai ter que fazer manualmente e entregar para o professor. Ali a gente está trabalhando diversas habilidades cognitivas e socioemocionais. A gente trabalha as habilidades durante o game, né? A gente fala que ali a gente está trabalhando raciocínio lógico, se ele lembra do conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, e o socioemocional, se ele ganha, se ele perde. Então, isso é benefícios também para a educação. Então, a gente fala que a gamificação ela tem grandes benefícios para a educação. Maior retenção de conhecimento. Então, os alunos conseguem assimilar o conteúdo, né, que foi feito por uma aula expositiva dialogada. Então, ele associa o conteúdo que foi ministrado pelo professor, e a gamificação vem trazer isso, que mostrou que ele efetivamente ele conseguiu atingir, assimilar esse conteúdo. Nós podemos dar um feedback, né, imediato, né? Porque conforme a gente vai programando os games, a gente consegue já, ao final do game, o aluno já consegue ver o ranking de pontuação dele. Não precisa do professor ficar corrigindo. Então, é mais ativo, né? A gente fala que é mais fácil, mais prático, e tem uma aprendizagem ativa para o estudante, porque ele pode interagir com o professor ou com os demais colegas na hora que estiver fazendo o game. E nós temos várias evidências, né, científicas, olhando para a base de dados que a gente tem atualmente, neste ano de 2025, a gamificação no ensino, ela se mostra muito efetiva, né? Ela tem uma eficácia muito grande. Então, se faz importante a gente utilizar essa gamificação tanto no ensino de ciência, matemática, ou como outras disciplinas. Aqui um pouquinho dos meus casos práticos, né, que eu fiz aplicação tanto na educação básica, mais especificamente na educação básica. No ensino superior não trouxe nenhum caso, mas, por exemplo, eu tenho aí na primeira imagem,
Um game aplicado no ensino de ciências para o sexto ano, que trabalhou o conteúdo de separação de misturas, né? Perdão, separação de materiais no sexto ano. Ali do lado a gente tem um game de seres vivos que a gente trabalha o reino dos seres vivos na terceira série do ensino médio. Embaixo a gente tem um game de tabuada, né, que eu apliquei com os estudantes nos anos iniciais, trabalhando a tabuada de uma forma diferente. E por último a gente tem um game de problemas envolvendo porcentagem no sétimo ano. Então esses são casos práticos reais que eu trabalhei com meus estudantes, tanto na disciplina de ciências, biologia ou matemática, na educação básica. E isso se faz muito importante hoje em dia, né? Esse ensino que a gente traz para os estudantes. Então a gente vê que ele é aplicável tanto no ensino de ciências e aplicável também no ensino de matemática. E você pode programar, né? A gente vê que o layout de cada jogo é diferente, então a gente pode escolher o layout, né? Dependendo da turma, a gente pode escolher um layout que chama mais a atenção da turma, outros que vai ter mais engajamento. Então, o layout também dos games, né? Também tem que ser bem escolhido, analisado para tal eficácia, né? Do que a gente quer fazer aplicando essa gamificação na nossa disciplina. Então, falando um pouco do meu mestrado, né? Na pandemia, eu comecei a utilizar os games, né? Até anterior à pandemia, a gente na educação existiam sim as metodologias ativas, elas são antigas, mas raramente a gente utilizava a gamificação na educação. Eu, como professor já há 10 anos de educação básica e há 2 de ensino superior, não aplicava gamificação antes da pandemia. Então, diante de 2020 e 2021, com a aplicação dos games e vendo que está dando certo, e buscando também na base de dados que faltavam informações, né? A gente vê tanta gamificação aplicada em física, química, matemática, mas não em ciências, né? Então é novo, porque nós, como professores de ciências, nós olhamos para a disciplina pensando só em práticas laboratoriais, mas nós podemos também aplicar a gamificação no ensino de ciência. Então, no meu mestrado, eu fiz a pesquisa, né? Eu apliquei um games, né, no ensino de ciência para um sexto ano do ensino fundamental, numa escola pública do interior do estado de São Paulo. Nessa turma que foi aplicado esse projeto, tinham 21 alunos. E como que eu desenvolvi, né? Eu não só apliquei a gamificação, mas eu fiz a aula expositiva dialogada, apliquei uma atividade manual, depois da atividade manual, eu fiz a aplicação dos games, para comparar no final a eficácia da gamificação. Então, nessa pesquisa, ela tem a comparação das duas, né? Então, eu desenvolvi 3 games. Aqui no estado de São Paulo, seguindo o currículo paulista, nós temos a BNCC, né? Do Brasil, e o Estado de São Paulo tem o seu próprio currículo, né? Então, seguindo ele, no primeiro bimestre do sexto ano, a gente trata das misturas homogêneas, heterogêneas, transformações físicas e químicas e a separação de misturas. Então, eu criei 3 games baseados nesse objeto de conhecimento das habilidades da BNCC do Currículo Paulista. No caso, como no mestrado a gente não tem muito financiamento, eu tive que escolher uma plataforma gratuita de conhecimento de muitos que sejam de fácil acesso. Então, no caso do mestrado, eu utilizei a WordWall. Por quê? Porque o professor com a WordWall ele já conhece alguns, né? E ele consegue também fazer baseado no meu game, né? Fazer modificações para que ele aplique na sua sala de aula. Então, cada game ele teve uma estrutura diferente. O primeiro game ele teve o formato de classificação, o segundo ele teve o formato de anagrama, e no terceiro game ele tinha um formato de responder a pergunta, né? Responder a pergunta certa de acordo com as alternativas que traziam na tela. Esse foi o layout do game, né? Aí do mestrado surgiu o produto educacional, que eu denominei de No Mundo dos Games, uma proposta gamificada no ensino de ciências. Então a gente tem na primeira, né, nos 2 computadores, a gente tem o jogo, né, misturas homogêneas e heterogêneas, no formato de uma biblioteca mágica. No meio a gente tem as transformações físicas e químicas, né, que eles teriam, né, eles desembaralharam, né, a palavra que estava embaralhada.
com o tema de faroeste, e por último a gente o último game em separação de misturas, que teve mais um layout de espacial. Então, cada game ele foi diferente para chamar a atenção do aluno. Por quê? Se todo o layout dos games fosse igual nos três, o segundo e o terceiro já não chamaria a atenção dele mais. Apesar de ter ranking, fase, pontuação, quando é tudo igual o layout, né? Então, não chama atenção, não tem um engajamento do aluno. Então, a gente precisa pensar até nisso. Quando a gente vai aplicar diversos games, né? 3, 4 games de diferentes conteúdos, precisamos analisar qual layout que a gente vai escolher, qual o tipo que ele vai ser, né? Porque se for todos iguais, o layout igual, nós não temos engajamento dos estudantes, e isso não vai se mostrar eficaz, né? A gamificação no ensino, tanto de ciências como de matemática. Aqui é um gráfico só para comparar o desempenho. Como eu comentei, no mestrado eu fiz a aula expositiva dialogada, né, com os estudantes, apliquei uma atividade manual tradicional, onde eles respondiam, né, questões. Então, em azul, eu tenho a nota do primeiro gráfico, a gente tem a nota de transformações físicas e químicas. No segundo gráfico, as notas da mistura homogênea e heterogênea. E, por último, a separação de misturas. Em azul, observem que a nota é referente à atividade manual, manuscrita, né? Então, em laranja, nós temos, né, a nota, né, do game. Então, observe que sempre a barrinha azul da atividade manuscrita é menor que o game. Até aqueles alunos que na atividade manuscrita não foi tão bem, no game ele conseguiu atingir uma nota maior. Se a gente for ver, analisando essa comparação de desempenho, né? E no caso, a atividade manuscrita eu tive que corrigir e atribuir uma nota. No game, no desenvolvimento, eu programei ele que ele dasse, né, que ele atribuísse uma nota de acordo com a pontuação dos estudantes. Então, facilita bastante para nós, professores. Mas isso mostra que, nessa comparação focada mais no caso ensino de ciências, ela mostra que ela é eficácia também, né? Ela tem uma eficaz, tem uma efetividade, né, no ensino no ensino de ciências, perdão pelo erro. Então, a gente mostra que é importante a gamificação também no ensino de ciências. O que eu consegui observar, né, depois da aplicação, finalização do produto educacional. Esse produto educacional, pessoal, ele está disponível no repositório do CAPES. Tem o link depois para vocês acessarem. Então, eu observei que, após a aplicação do game, os estudantes, né, do sexto ano tiveram maior engajamento. Eles se ajudaram com essa aplicação. Então, cada um foi fazendo individualmente, mas depois eles jogaram novamente e cada um foi se ajudando. Então, isso mostra uma maior proatividade, né, dos estudantes. E isso é muito importante na educação, né? A gente fala tanto em proatividade dos alunos e a gamificação ajuda até nisso. Eles têm o maior desempenho, né, como foi observado no gráfico, então eles tiveram maior desempenho, olhando para a barrinha laranja, na gamificação do que na atividade manuscrita. E isso é importante quando a gente fala de gamificação no ensino. Então, nós, como pesquisadores, professores, quando aplicamos a gamificação no ensino, a gente precisa comprovar que isso é efetivo. Então, a gente precisa. Então, através da comparação das atividades manuais com a gamificação, a gente consegue comprovar essa efetividade no ensino. Também tive, né, feedback positivo do aluno, né? Então, por último, após ele fazer atividade manuscrita, depois ele jogar, né, o game online, eu tive, né, por último, eu fiz uma roda de conversa nesse projeto de mestrado, para saber qual é a opinião. Então, eu tive umas opiniões muito positivas, porque nós, professores de matemática, de ciências, sempre não ouvimos, né, o feedback positivo quando a gente está trabalhando só com a atividade manuscrita, né? Então, eu tive
vários feedback positivo, né? E isso demonstra que a gamificação teve uma efetividade muito importante. E foi diferente, porque os professores de ciências, até eu me coloco no lugar, nós sempre associamos o conteúdo de ciências a uma prática de laboratório. E os temas que a gente tem, por exemplo, misturas homogêneas, heterogêneas, separação de misturas, transformações físicas e químicas, são temas de práticas laboratoriais. E é mais um motivo que eu quis trazer, né, esses temas de práticas de laboratoriais, né, de laboratório, que a gente consegue simular lá na escola, dependendo se a gente tiver a estrutura para isso, que dá para transformar também essas práticas de laboratório em gamificação. E isso se mostrou muito importante com a pesquisa. Consegui observar que teve uma efetividade, sim, muito grande, uma eficácia muito grande no ensino de ciências também. Aí nós sabemos, né, diante da nossa situação da educação no Brasil, nós temos desafios. Não desafios, reflexões e algumas dificuldades também, dependendo da região do Brasil, né? Eu sou professor do estado de São Paulo, então eu conheço a região do estado de São Paulo. Eu sei que é um pouco diferente para outros estados, né? Mas a gente tem uma dificuldade inicial na implementação. Por que eu falo que temos uma dificuldade inicial na implementação? Não são todas as escolas que são adeptas, né? Que elas conseguem aceitar tanto essa gamificação, apesar das metodologias ativas no ensino estar muito em alta, a Secretaria de Educação Estadual, Municipal cobrar isso do professor, não são todas escolas, né, que aceitam isso. Então a gente tem uma dificuldade. Mas não só isso também. Essa dificuldade inicial, também a gente pode olhar para uma estrutura. Se a escola não tem uma internet boa, não conseguimos jogar a gamificação, porque quando a gente fala de gamificação no ensino, ela está associada a quesitos online, né? Então temos que ter internet. Se a gente não tem um computador ou um tablet para os alunos, a gente não consegue implementar essa gamificação no ensino. Fora isso, a necessidade de formação docente. Nós não temos tantas formações, apesar da gente ter disponíveis, né, online vários cursos que ensinam isso, mas de fato, será que esses cursos são efetivos? Porque se a gente tiver essa formação docente na própria escola relacionada a essa gamificação, acredito que isso se tornaria mais efetivo ainda. Então a gente falta, né? Falta uma formação docente baseada na gamificação. Então isso é um desafio muito grande que a gente precisa enfrentar ainda. Planejamento adequado das atividades gamificadas. Não são, antes da gente aplicar, né, a atividade de gamificação, a gente precisa planejar muito bem. A gente precisa pensar no conteúdo, como vai ser o game, o layout, a estrutura e o que eu espero com o game. Eu não posso aplicar a gamificação no ensino sem saber onde eu quero chegar. Eu preciso fazer tudo um estudo antes. Então, eu preciso saber o que eu quero mostrar para o meu aluno. Então, eu preciso planejar muito bem essa gamificação no ensino. E, como eu disse, né, no começo, a gente precisa superar essas resistências iniciais. Não são todos professores, não são todas as gestões, não são todos educadores e professores, né, que é o mesmo termo, né, mas é mais bonito a gente falar educadores. Não são todos educadores que aceitam a gamificação na sua disciplina. Então, a gente também tem que superar essa barreira, essa resistência que a gente traz consigo mesmo na área de educação. E isso a gente precisa para a gente conseguir avançar no uso da metodologia ativa, né, com a ênfase em gamificação dentro das escolas, porque a gamificação já se mostrou efetivamente muito efetiva, né, que ajuda vários professores nesse Brasil. Então, o que eu deixo como conclusões, algumas recomendações? Gamificação é um recurso poderoso para a educação. Então, a gente conseguiu, né, observar ali, por exemplo, no meu produto educacional, era ênfase em ciências, mas a gente conseguiu observar que é um recurso muito poderoso. A gente consegue transformar a educação com a gamificação? Sim, conseguimos transformar essa gamificação. Então, ele é um recurso muito poderoso,
só que a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa saber usar. A favor do professor, nós não podemos utilizar a gamificação como só mais um recurso para deixar a aula passar, correr e acabar a aula. Não, ele é um recurso muito poderoso que está a favor da educação. Então, eu preciso planejar muito bem. E é o educador que precisa fazer isso. Professores podem adaptar games para suas realidades, né? Como eu comentei, eu escolhi no projeto de mestrado a Wordial, que é uma plataforma gratuita. Por quê? Eu sei que a realidade aqui do meu sexto ano aqui no estado de São Paulo, no interior, né, do estado de São Paulo, é diferente da realidade até de regiões do meu próprio estado aqui, mas é diferente das realidades de outros estados brasileiros. Então, quando a gente escolhe a plataforma, quando ela é gratuita, nós temos essa possibilidade de adaptação. Então, eu sei que os games que eu apliquei aqui no estado de São Paulo, ele pode ser adaptado lá para o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa adaptação. E é importante o professor fazer essa adaptação. Porque não adianta eu pegar um game pronto na internet, que a gente sabe que tem vários games pronto, e aplicar na minha sala de aula se ele não está adaptado para a minha sala de aula. Se eu fizer isso, né, eu não vou ter uma efetividade. Eu não vou ter uma eficácia da gamificação na minha sala de aula. Então, e não podemos chamar isso de que é uma gamificação no ensino, porque o professor tem que tomar cuidado. Ele precisa sim fazer as adaptações, ele precisa ver a realidade da sala de aula. Lembrei agora, né? Mas esse sexto ano eu tinha alguns alunos com deficiência. Mas ao planejar o game, eu pensei em games que eles conseguiriam desenvolver também. Então, os 3 alunos que tinham a deficiência, né? Eles conseguiram desenvolver o game. E está computado na nota do gráfico, né? Então eles fizeram sim o game com a ajuda da professora auxiliar e com a minha ajuda, com o meu auxílio, né? Então isso também tem que ser pensado. Se eu tenho algum aluno com deficiência, eu preciso pensar numa adaptação de games para ele também. Eu não posso deixar o aluno fora. Ele precisa participar também da atividade. Então, eu falo que a gamificação não é apenas uma ideia, mas uma realidade que pode transformar sua prática pedagógica. Diante disso, eu deixo o QR Code na tela e para vocês conhecerem os games, né? O produto, na verdade, conhecer o produto educacional no mundo do games, uma proposta gamificada para o ensino de ciências. Então, eu desafio você a experimentar, né, os games e ver o resultado. E a partir disso, compartilhem aqui com o Congresso, né? Com o Congresso, primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no ensino. Compartilha depois aqui com a gente. Qual foi a sua experiência? Qual foi o seu resultado? O que você achou dessa inovação na educação? Então, vamos junto inovar na educação, porque a gamificação ela traz benefícios para nós na sala de aula, seja educação básica, seja no ensino superior. Então, isso é muito importante. Então, utilize essa ferramenta poderosa. Então, eu convido você a fazer isso, né? Experimente lá os games. Depois, vê o seu resultado, compartilha aqui com a gente para a gente inovar na educação cada vez mais. Gostaria de agradecer muito vocês, né? Novamente, eu me chamo Tiago, só para lembrar. Sou professor da educação básica e do ensino superior, mais precisamente, né, especificamente na pós-graduação em educação matemática, onde eu atuo agora. Eu deixo meu Instagram para vocês conhecerem um pouco. Eu deixo o meu Instagram para vocês conhecerem um pouco as minhas redes, meu trabalho. Então, muito obrigado por essa palestra e deixo novamente. Vamos juntos inovar a educação. Muito obrigado. Desejo sucesso a todos e qualquer dúvida que precisar, ajuda, auxílio na adaptação para a realidade escolar, pode entrar em contato comigo. Vocês têm meu contato, o comitê organizador do congresso também tem meu contato e eu só tenho que agradecer. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.